Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo também ao nosso canal Palavras de Redenção. Nossa saudação à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cedem esse espaço para poder meditar a palavra de Deus. Nós estamos celebrando o 31º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus deste domingo é Sabedoria, capítulo 11, versículo 22 ao capítulo 12, versículo 2. Depois a segunda leitura, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 ao capítulo 2, versículo 2. E depois Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Na primeira leitura e no Evangelho, nós temos o tema do amor misericordioso de Deus. Na primeira leitura, o autor sagrado escreve no livro da Sabedoria que Deus ama todas as suas criaturas, caso não amasse todas as criaturas, não as teria criado, e por isso que ele tem compaixão e fecha os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam, para que mudem de vida. Ora, desta leitura nós aprendemos então que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que sai das mãos de Deus, Deus ama, é querido por Deus. Essa palavra é plenamente interessante de ser meditada. Por quê? Porque às vezes no discurso religioso se discrimina certos tipos de pessoas ou certas pessoas que vivem em determinados tipos de situações. Pois essa palavra nos ensina que Deus ama a todos na sua condição única e singular. Cada pessoa humana possui uma dignidade inviolável porque é amada por Deus, é criado por Deus, é filho de Deus. Então, que essa palavra possa nos ensinar a respeitar cada pessoa na sua singularidade, na sua individualidade, como um dom, um presente de Deus para a humanidade. A leitura paralela a esta primeira leitura de Sabedoria, capítulo 11, é justamente o Evangelho de Lucas, capítulo 19, que é um texto muito conhecido, Jesus na casa de Zaqueu. É um texto novamente próprio de Lucas, não aparece em outro evangelho, então retrata uma situação própria da comunidade de Lucas, que provavelmente a situação que está aqui por trás é justamente esta comunidade acolher pessoas que tradicionalmente não seriam aceitas na religião judaica, como aqui no caso Zaqueu, um cobrador de imposto. E pela tradição seria um pecador público. Por quê? Porque ele colabora diretamente com os exploradores, o Império Romano. Ora, essa leitura é muito linda, é uma leitura muito bela, porque mostra, em primeiro lugar, o interesse de Jesus em conviver com Zaqueu. Então, por isso, Jesus convive, ele tem o interesse de participar da vida do pecador, não porque concorde com o pecado, mas porque na convivência com Jesus o pecador haverá de mudar de vida. Na medida em que o pecador se sente acolhido e amado, ele muda de vida. Depois, um detalhe muitas vezes desapercebido. A conversão de Zaqueu passa pelo bolso. Ou seja, a conversão nossa, a nossa adesão à fé passa pelo modo como nós utilizamos os bens, o dinheiro. Aqui ele diz, se ele daria metade dos bens aos pobres, ou seja, Zaqueu partilharia metade dos bens aos pobres, e se ele defraudou alguém, devolveria 4 vezes mais. Se ele roubou alguém, ele devolveria 4 vezes mais. Então, a conversão de Zaqueu passa pelo bolso, passa pela partilha efetiva dos bens com os mais pobres, os mais necessitados, e passa também pela devolução de tudo aquilo que ele roubou. Então, o modo como nós utilizamos os bens materiais, o dinheiro, pode ser um modo cristão ou um modo idolátrico. Pode ser um modo de acordo com o reino de Deus, ou pode ser um modo de acordo com a idolatria do mercado, a idolatria do dinheiro. Então, um grande ensino dessa leitura, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, nos ensina que a pastoral de Jesus é justamente ir atrás, conviver, acolher, amar, acompanhar aqueles que estão afastados, aqueles que se sentem perdidos, aqueles que estão sem rumo na vida. Não se trata, não podemos, de forma alguma, ter uma postura de condenação dessas pessoas. Nós devemos ter uma postura de acolhida,
para que, nesta acolhida fraterna e amorosa, as pessoas possam emendar e corrigir a sua vida. Depois, a segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o autor aqui da carta orienta a comunidade, a igreja de Tessalônica, a não se preocuparem com pessoas que estejam anunciando a volta iminente de Jesus. É interessante que, até do ponto de vista do estudo bíblico, a maioria dos exegetas considera que essa carta não foi Paulo que escreveu. Por quê? Porque a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo afirma que a vinda de Jesus está próxima. Já que na segunda carta ele fala que não está próxima. Então, pensando e considerando que o autor tenha uma só opinião, então aqui provavelmente foi uma outra pessoa que escreveu. Por quê? Porque as comunidades cristãs tinham a esperança da volta iminente de Jesus. Jesus não estava voltando de forma alguma, não estava acontecendo a segunda vinda gloriosa. E agora as comunidades, os teólogos têm que justificar por que Jesus está demorando a voltar, né? E aqui parece que tem algumas pessoas que tinham revelações ou cartas dizendo que foi Paulo que escreveu, e ele deixa bem claro, não se deixem alarmar por coisa alguma disso. Essa palavra, do ponto de vista pastoral, é muito atual, porque vira e mexe tem algum doido varrido ainda hoje dizendo que Jesus está perto de voltar, né? E não é para dar crédito a nada disso. A igreja é sábia, a igreja é mestra, a igreja é muito prudente, entendeu? Então, mesmo que tenham pessoas dentro da igreja, da comunidade cristã católica ou de outras comunidades cristãs, sejam evangélicas sobretudo, que difundem muito essa questão de revelação, então não é para dar crédito a nada disso. Cremos sim na segunda vinda de Jesus, cremos na parousia, cremos que ele voltará para estabelecer a justiça de Deus no mundo, na humanidade, ou dito de outra forma, levar toda a criação a participar da eternidade de Deus, mas não se tem o direito de dizer quando será isso, né? E a história mesmo diz que todos aqueles dentro e fora da igreja que colocaram data para a segunda vinda de Jesus quebraram a cara, erraram, né? O próprio evangelho errou quando, por exemplo, é posto da boca de Jesus algumas afirmações que falam da iminência de sua volta, e o tempo foi passando e nada dele voltar gloriosamente, e nada dele voltar, né? Então, as pessoas muitas vezes ficam alarmadas, preocupadas com essas coisas, né? Achando que o fim do mundo está... Não, a vida ainda vai continuar, né? Ou seja, nós estamos vivendo contexto de eleição, tem gente que está achando que a eleição é o juízo final, está se voltando como se fosse o juízo final. Não, acabou a eleição, a vida continua, né? O Brasil é um só, devemos nos unir, devemos viver a concórdia, respeitar aqueles que têm uma posição política diferente, porque somos um só país, né? Somos uma só nação. Então, que essa palavra então nos aquiete o coração. Cremos na segunda vinda de Jesus, mas nós não temos o direito de imaginar que esteja próximo, né? Por isso mesmo que o catecismo da igreja, a fé tradicional da igreja, vai nos ensinar que o encontro definitivo com Cristo já acontece conosco no momento da morte. Aí sim nós devemos nos preocupar, porque a gente não sabe quando vai ser a nossa morte. E ali já se dará o encontro definitivo com Cristo. Mas a vinda gloriosa, a igreja não especula e a igreja não dá crédito a ditas revelações. Então peçamos ao Senhor que possa nos abençoar, que possa nos conceder sua graça e sua bênção e nos iluminar com a sua graça, com a sua paz, com a sua luz nessa data tão importante que nós estamos vivendo neste dia. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro de vossas promessas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Saúde e paz para todos e até o próximo domingo, se Deus quiser.